Vamos agora vamos falar com Edilson Ventura, que ele é diretor do executivo do Instituto Bacarelli, e nos fala sobre a ação social na maior comunidade do Brasil, a Heliópolis. Bom dia, Edilson. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de falar com seus ouvintes. Edilson, em primeiro lugar, eu quero entender o que é a instituição Bacarelli, como ela surgiu. Fala um pouco que tipo de trabalho ela faz, os cursos que ela oferece, até para o espectador que está em casa, que nunca escutou falar ainda na instituição, conheça um pouquinho a respeito dela, antes de a gente iniciar realmente a nossa entrevista aqui no jornal. O Instituto Bacarelli é uma instituição civil sem fins lucrativos, fundada pelo maestro Silvio Bacarelli, que em 1996, assistindo um incêndio aqui na comunidade de Heliópolis, se sensibilizou e resolveu começar a ensinar música clássica para as crianças da favela, de uma forma a buscar a inclusão social dessas crianças e jovens de uma forma cidadã. De lá para cá, o Instituto deixou de ser a ação de um homem, passou a ser a ação de muita gente trabalhando junto, de uma instituição. Atualmente, nós atendemos perto de 1.200 alunos, temos uma sede própria aqui na favela de Heliópolis, e por meio do ensino da música clássica, dos instrumentos de uma orquestra, do canto coral, nós buscamos promover a inclusão social dessas crianças e jovens, né? Através da música, trabalhar valores éticos, morais, que façam dessas crianças e jovens profissionais e cidadãos competentes no futuro. Bom dia, Edilson. Quem fala é Lília. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo informações, principalmente informações de ação social, ainda mais no final do ano. O Edilson, a gente estava vendo aqui, eu estava olhando a sua pauta também, o Instituto ele entrega a cesta básica e também está fazendo agora uma campanha de água potável. Você poderia estar falando sobre isso também? Inclusive passar informações se alguém quiser ajudar vocês, como é que contactua com vocês? Lília, na realidade, a gente entrou nessa questão da assistência humanitária também, através de cestas básicas, itens de higiene pessoal e limpeza, em virtude do isolamento social, da pandemia, do Covid-19, que trouxe um problema emergente aqui na nossa comunidade, que foi o enfrentamento da fome. Ao longo desses 8 meses, nós distribuímos perto de 400 toneladas de alimentos, 829 mil reais em cartões Vale Alimentação, e continuamos com a nossa campanha, até porque com a reabertura parcial da economia, a impressão que a gente tem é que algumas pessoas acreditam que o problema está resolvido, e não está não, gente. Sim, a gente tem muitas famílias aqui em Heliópolis ainda enfrentando desemprego, enfrentando fome, e digo até que o Covid-19 ele agravou essa situação, mas a situação da necessidade de ajuda aqui ela é recorrente em todos os tempos. Quem quiser colaborar com a nossa instituição pode achar os meios através do nosso site www.institutobacarelli.org.br, né? Através das nossas redes sociais. A gente está aqui sempre aberto a receber doações, sejam físicas ou seja financeira, para que a gente possa contribuir e continuar amenizando o sofrimento de tantas famílias aqui em Heliópolis. Ô Edilson, eu tenho uma curiosidade. Esse trabalho que vocês fazem, eu acredito que você tem até a informação que você deu agora há pouco, são 1.200 crianças, né, ajudadas pela instituição. De onde vem recursos para conseguir ajudar tanta gente e durante o ano todo, né? Não ser só ações pontuais. Como é que vocês fazem em relação a apoiadores, patrocínios, ajuda à iniciativa privada? Explica um pouco para a gente de onde saem os recursos para conseguir fazer esse trabalho tão relevante, tão importante aí para a sociedade paulista. Olha, o Instituto, agora em 2021, completa 25 anos de atuação nessa área. Durante todo esse tempo, a gente sempre teve que ir à luta, teve que ir à rua e contar sempre com o apoio de empresas socialmente responsáveis e de pessoas, personalidades da iniciativa da sociedade civil que também possam financeiramente nos apoiar.
É uma instituição grande, né? São 1.200 alunos, são mais de 80 professores, mais de 36 colaboradores. E a gente até agora tem conseguido ter sucesso. A gente tem a possibilidade das empresas investirem no nosso projeto através das leis de incentivo fiscal, tanto Lei Rouanet, FUNCAD, PROAC, PROMAC, que é do município, né? E também, assim, tem uma oportunidade muito legal, porque quando a gente pensa em Lei Rouanet, por exemplo, a gente pensa só nas empresas. E nós, pessoas físicas, também podemos destinar 6% do nosso imposto de renda a pagar, a recolher, para projetos culturais. O governo federal te dá a possibilidade de você escolher onde você investe 6% do seu imposto de renda, ao invés de mandar o recurso inteiro para Brasília, né? Então, assim, se você paga imposto de renda, por favor, avalie a possibilidade de doar 6% do seu imposto de renda para projetos como o nosso. Ah, mas 6% do meu imposto de renda é muito pouquinho. Gente, não existe pouquinho. Todos os recursos são muito bem-vindos e nós precisamos muito da ajuda de vocês para realmente poder manter durante todo o ano o auxílio, né, através de uma educação de excelência, da inclusão cultural e da inclusão social para tantas crianças aqui na favela de Heliópolis. O Edilson, nos fala uma coisa, vocês têm ajuda do governo em algum sentido, desde que material ou financeira, ou não? Olha, Lilian, a gente tem um contrato com a Secretaria Municipal de Educação para atender uma parcela de alunos aqui, mas esse contrato foi suspenso em março com o fechamento das escolas e a gente ainda está esperando a retomada. Então, atualmente, a gente depende exclusivamente da ajuda realmente da iniciativa privada e da sociedade civil. Quem sabe, né, a gente consiga, aí, através da Rádio Alesp, sensibilizar também alguns deputados estaduais para que destinem alguma emenda parlamentar aqui para o Instituto e, com isso, consigam contribuir aí para a manutenção das nossas atividades. O Edilson, no comecinho, né, quando a gente foi te chamar para a entrevista, Heliópolis é a maior comunidade do Brasil e também de São Paulo. É uma das maiores. Você poderia estar falando das carências hoje que a comunidade enfrenta, passar um cenário geral dessa comunidade? Olha, não é uma das maiores, não. É a maior, né? A Heliópolis tem hoje perto de 200 mil habitantes. Não existe nenhuma favela no Brasil com essa população. Você tem complexos de favelas, como no Rio de Janeiro, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, que atingem uma população maior que isso, mas são complexos de favela, né? Como uma favela individual é a maior que tem. E como toda favela enfrenta uma série de mazelas, né? O governo é sempre bastante ausente dessas comunidades. Isso, inclusive, é que muitas vezes legitima a ação do tráfico de drogas. Heliópolis sofre com isso, tanto com o crime organizado como o tráfico de drogas. Mas eu acho que muito mais legal, assim, se você me permite, do que falar das mazelas de uma favela, né, de todas as dificuldades financeiras e sociais que ela enfrenta, é a gente passar a ver favela não como carência, mas como potência. As favelas têm uma economia própria, as favelas têm pessoas maravilhosas morando dentro delas, com potenciais incríveis, que só estão ali precisando realmente de um apoio, de alguém que os provoque, que os estenda a mão, para que eles possam desenvolver a sua potencialidade e, dessa forma, contribuir para a nossa sociedade, para o nosso Estado, gerando, inclusive, receitas, gerando tributos e tudo mais. A favela tem que deixar de ser sinônimo de carência e tem que passar a ser vista como potência. O Edilson, você até destacou aí o tamanho de Heliópolis, né? E eu acredito que Heliópolis deve ter uma população jovem muito grande. Em relação aos jovens, o que é feito para que esses jovens consigam enxergar possibilidades de um futuro melhor? O que entidades como vocês ou até outras entidades que trabalhem na favela de Heliópolis costumam possibilitar para que esses jovens
pense num futuro diferente, muitas vezes, do futuro que os pais deles tiveram, que talvez até sejam nascendo e crescendo ali em Heliópolis e não tenha podido sonhar muitas vezes. Fala um pouco do trabalho junto a jovens especificamente, Edilson, por gentileza. O último censo do IBGE mostrou que Heliópolis possui 65% da população de Heliópolis está abaixo dos 25 anos de idade. Então, realmente, é uma população jovem muito numerosa. Tanto o nosso projeto, como diversas outras ações sociais que acontecem aqui na comunidade, tem um foco muito forte na juventude, justamente para quê? Para mostrar a eles que eles são ricos em dons e talentos, que eles podem, sim, se inserir na sociedade civil de uma forma digna. Agora, é aquilo que a gente já conversou um pouquinho, que você mesmo mencionou, só tem um jeito de uma pessoa não cair para o crime, né? Vamos pensar assim, se inserir socialmente de uma forma correta. Ela enxergando essa perspectiva, ela vendo que a sociedade a recebe, que a sociedade está preocupada com ela. A gente não pode fechar os olhos para as comunidades pobres enquanto são crianças, porque um dia ele atravessa a fronteira, ele atravessa a rua da sua comunidade, e aí a gente não pode cobrar dele que ele tenha uma postura diferente daquilo que ele viveu lá atrás, dos exemplos que ele viu lá atrás. Então, aqui no Instituto Bacarelli, a gente busca, através da educação, através da arte, através da cultura, mostrar a esses jovens que eles são ricos em dons e talentos, que eles podem sonhar, sim. Se um jovem desse pode estar no palco do Teatro Municipal de São Paulo, no palco da Sala São Paulo, ou em tantos outros palcos que a vida já nos deu a oportunidade, ele passa a acreditar que ele também pode ser um administrador de empresa, um advogado, um engenheiro, um médico, ou seja, ele pode ser tudo o que ele resolver ser. E é aquilo que você falou, né? A primeira coisa para se conquistar algo é sonhar. E muitas vezes essas crianças perdem a perspectiva do sonho, perdem o direito do sonhar, perdem o direito do imaginar. E é isso que nós e outros projetos sociais maravilhosos que existem aqui na comunidade buscam fazer. Apoiar esses jovens, apoiar as crianças, para que eles se enxerguem como cidadãos, que eles vejam que são ricos e dons em talentos e que eles podem, sim, se inserir na sociedade civil de uma forma digna e buscar tudo que eles sonharam, buscar uma vida melhor, quem sabe até sair da comunidade, né? E assim, ter uma vida lá para frente de sucesso, de plenas realizações. Edilson, você citou aí a palavra cidadania, né? E um problema que quem vive em comunidade está exatamente em relação à cidadania em vários aspectos. Mas um aspecto que eu quero destacar é quando a pessoa vai procurar trabalho, que muitas vezes ela não tem como comprovar onde ela mora. Ela não tem um endereço certo, ela não tem um CEP, porque ela mora numa comunidade e na comunidade não tem isso. Como é que funciona isso aí em Heliópolis? Existe já as ruas com CEP ou ainda tem esse problema por parte dos moradores e na hora que eles vão num posto de saúde ou na hora que eles vão procurar trabalho, eles têm dificuldade de dizer exatamente onde moram? Olha, Heliópolis está em um processo de resolução desse problema, né? Você já tem muitas ruas aqui com CEP, mas ainda existem, sim, as travessas, as vielas que não têm CEP. A gente viveu esse probleminha agora há pouco. Um dos parceiros que colaboraram aí para que a gente enfrentasse essa pandemia aqui com as crianças, apoiando suas famílias, precisava que a gente fornecesse o endereço, né? E quando eles foram criticar, eles viram que algumas famílias o CEP não correspondia com a rua ou não tinha CEP. Mas, graças a Deus, eles tiveram a sensibilidade de entender esse problema e validar, né, aprovar a ajuda do mesmo jeito. Mas esse é um problema sério. Aí você veja como a gente ainda tem que evoluir como sociedade, né? Você veja como o primeiro, o segundo, o setor da economia precisam enxergar melhor as favelas, as comunidades. E, nesse aspecto, eu penso que a pandemia está sendo uma grande oportunidade
porque muitos invisíveis passaram a ser vistos, né? As favelas passaram a ser vistas e entendidas. Então, assim, não é nem um problema do governo, porque são realmente vielas, assim, não é uma rua. E tem uma outra questão, é normal você ter numa comunidade muitas famílias morando no mesmo endereço, né? Você constrói várias casas no mesmo numeral de uma rua. Isso muitas vezes também dá conflito em cadastros, porque aparecem várias famílias cadastradas com o mesmo endereço e as pessoas tendem a achar que isso é uma fraude. Mas não é não, gente, é a realidade da favela. Não dá para esperar que quem mora numa favela, normalmente uma área invadida, sem posse do seu imóvel, sem domínio da terra, da casa onde habitam, que eles estejam tudo regularizado como se estivessem morando nos jardins, né? Então, nós temos que passar a entender essas mazelas, esses problemas da favela. Então, a questão do endereço, a questão da falta de um CEP ainda é muito forte nas favelas. Uma outra curiosidade que eu tenho, Edilson, até porque eu me coloco no lugar do espectador. A pessoa que está nos assistindo em casa nesse momento, talvez a pessoa nem seja da capital paulista, talvez a pessoa seja de uma cidade do interior de São Paulo e que não conheça a comunidade de Heliópolis, né? Então, diante da importância dela para o Estado, pelo tamanho dela, pelo número de pessoas que lá vivem, eu gostaria que você passasse algumas informações que devem ser curiosidades dos nossos espectadores. Por exemplo, em relação a esgoto, essas famílias que vivem lá já têm tratamento de esgoto ou normalmente o esgoto delas são são jogados em fossas? Como é que funciona isso? Porque isso também é fundamental para a saúde pública, né? No momento que a gente fala tanto em saúde pública devido à pandemia, né? A quantidade de famílias que moram em Heliópolis, saber se tem esgoto lá, pelo menos em parte da comunidade, é muito importante. Como é que funciona isso lá? Por gentileza, Edilson. Olha, Heliópolis, por ser a maior favela de São Paulo, né, nos últimos anos ela tem conquistado a atenção dos governos, tanto municipal quanto estadual. Então, nós temos hoje assim, a maioria das ruas em Heliópolis já asfaltadas, com água encanada e com tratamento de esgoto. Mas ainda tem parcialmente na favela, sim, famílias que ainda convivem com a falta de água encanada, um bem tão necessário nesse momento da higiene pessoal que a gente tem que ter redobrada durante a pandemia e de tratamento de esgoto. E o Jornal da Rede Alesp agora está falando com Edilson Ventura, que ele é diretor executivo do Instituto Bacarelli, que realiza várias ações sociais dentro da comunidade de Heliópolis. Muito obrigada pela entrevista, Edilson, e tenha uma boa tarde. Obrigado a vocês pelo espaço, estamos aqui à disposição para o que se fizer necessário. Obrigada, fica com Deus. Boa tarde, bom trabalho, Edilson. Parabéns.